Aleluia. Glória a Deus, queridos. Melhora o som para a gente aí. O pastor Luiz está de férias. Eu vou compartilhar a palavra com você hoje. Por educação e amor, diga amém ao pregador. Glória a Deus. Porque senão a gente fica pensando assim, que você vai falar, não, né? Glória a Deus que o Espírito Santo está aqui, amém, amados? Irmão, só quero reforçar para você que quer participar da nossa Holy Fest agora no Carnaval. Vai ser poderoso, vocês viram aí, né? Nós vamos ter 3 eventos, como a gente sempre faz. É um evento, talvez é o evento mais longo que nós realizamos com a rede de jovens, mas os irmãos que quiserem participar também, é sempre um grande mover de avivamento no meio dos jovens, mover de Deus. E nós vamos começar no dia 18, né, 19, que é sexta e sábado, 17 e 18, acho que é isso, com uma conferência a respeito da unidade. Então você pode participar desse evento. Nós vamos ter nesse primeiro momento a ministração com o pastor Ricardo Landim, que hoje é o presidente dos Radicais Livres. Eu vou estar ministrando junto com o pastor Gustavo, que é o responsável pelo trabalho hoje no estado de Goiás, em Goiânia, com os jovens. E vão estar conosco o Theo Rúbia e o Morada nesse evento, ok? Na segunda-feira do Carnaval, nós vamos ter um dia inteiro de comunhão aqui no Aquapark. Então vai ser um mover lá na piscina e com várias coisas que nós vamos promover lá para os irmãos terem uma comunhão. E na terça-feira a gente tem uma noite de adoração. Terça-feira, então, se você estiver por aqui na noite de terça-feira do Carnaval, vem para cá, vai ser um grande mover. Vão estar conosco aí algumas bandas, né? Inclusive a ex-banda Casa, que agora chama Amém, o Tom Molinari, o Igor Rosa e o Felipe Soares. E se você quiser fazer inscrição, aí na sua página da revista, tem até dia 3, é mais barato, então corre, tá bom? Depois é o segundo lote, tem várias combinações. Você pode ir num evento só, ou você pode ir quantos você desejar. Aleluia. Quero estimular que você não demore a fazer a sua inscrição, até porque as vagas são limitadas. E a gente também tem essa promoção aí para quem faz primeiro. Amém, queridos. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você ainda nesse começo de ano. Eu quero que você preste bastante atenção agora, por favor. Minha voz está sibilando aqui, Magno. Cobra. Misericórdia. Olha para cá. Sempre que nós começamos o ano, nós temos um desejo no nosso coração de termos um ano muito abençoado. E isso é correto, essa deve ser a postura do nosso coração. Mas apenas desejar isso não é suficiente. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero desafiar você a experimentar da bondade de Deus, da provisão de Deus para a sua casa, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua saúde física, emocional, espiritual, para a sua vida na igreja. Quero te dar um caminho em Deus, na palavra. Eu sei que no começo do ano nós fazemos muitos projetos, alvos, e às vezes nos frustramos no meio do caminho, porque não vemos acontecer aquilo que gostaríamos. Mas quando você se volta para a palavra, quando você se volta para conhecer os caminhos de Deus, você pode caminhar com segurança para alcançar um ano que vale a pena ser vivido. Eu quero te ajudar hoje a olhar por um caminho para que você possa experimentar da bondade e da riqueza de Deus nesse ano, para que você continue experimentando isso. Você precisa continuar olhando para a bondade e recebendo graça, mas existe um caminho para isso. E a primeira coisa que eu preciso te ajudar a compreender é que muitas vezes nós fazemos orações, colocamos pedidos diante de Deus. Na virada mesmo, o pastor Aloísio
desafiou cada um a não apenas fazer alvos ou determinações para o ano, porque quando você faz isso, você acaba dependendo da sua força, do seu próprio braço, e aí você não consegue ir muito longe. Mas ao invés de fazer apenas isso, coloque os seus alvos, escreva os seus alvos, aquilo que você quer alcançar, mas depois pega tudo isso e coloca numa caderneta de petição. Aprenda a pedir para Deus, porque quando você pede, você não está mais dependendo do seu braço, mas está dependendo do Senhor, amém? Agora, qual que é o problema? É que muitas vezes você não tem dúvida de que Deus tem poder para fazer. Às vezes eu faço um apelo aqui para os irmãos, de cura, alguma coisa assim, as pessoas vêm à frente, e eu pergunto para elas: você tem certeza que Deus tem poder para te curar? Todo mundo levanta a mão, sim. Mas eu faço a segunda pergunta: você tem certeza que Deus quer te curar agora? Ah, não sei. Porque no seu inconsciente, você não tem certeza se merece, muito provavelmente. E aqui a sua fé é quebrada, e aí você não vê a resposta. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Pastor, eu creio que Deus tem poder para me prosperar, para abrir portas, para resolver problemas que eu virei o ano com eles e não foram resolvidos. Eu creio que Deus tem poder para me libertar de uma depressão, me dar um negócio novo, abrir uma porta, trazer um casamento, restaurar a minha família. Mas eu não sei se realmente isso vai acontecer. Eu não sei como que eu posso ter certeza que Deus vai ouvir a minha oração. E esse é um ponto muito importante. Então, para você começar a entender isso, a primeira coisa que eu quero te dizer, eu sei que não pode ficar muito lá na frente, né, por causa da filmagem, mas eu vou me vigiar aqui, que eu gosto de pregar na beira. Você sabe, quando no Velho Testamento, os homens, Jesus não tinha morrido, e os homens pecavam. Para que eles não morressem, existia uma oferta chamada oferta pelo pecado. Mas como que Deus podia aceitar essa oferta? Então, a pessoa, o pecador, o ofertante, ele tinha que trazer um cordeiro de um ano, sem defeito, até o sacerdote. Quando ele chegava com aquela oferta, o sacerdote avaliava o cordeiro, para ver se ele realmente era perfeito para o sacrifício. No momento que ele fazia uma avaliação, e estava tudo certo, ele dizia: o cordeiro é perfeito para ser sacrificado no seu lugar. Nesse momento, o ofertante colocava as mãos sobre o cordeiro, o seu pecado era transferido para aquele animal, e a pureza daquele animal era transferido para ele. Então, o sacerdote sacrificava o animal, pegava o sangue, aspergia sobre o pecador, e ele ia embora perdoado dos seus pecados, porque Deus havia aceitado o sacrifício. Amém, irmãos? Nós falamos aqui para você, quando você se achega diante de Deus, seja para entrar no céu, ou seja para fazer um pedido, só tem duas maneiras de você ser ouvido: ou você se achega sem defeito, ou você leva o cordeiro com você. Como nós sabemos que ninguém é perfeito, nenhum de nós, nós precisamos aprender e nunca nos esquecermos de que nós precisamos levar o cordeiro conosco. Cada vez que eu apresento os meus pedidos, eu levo Cristo comigo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto no meu lugar e no seu lugar. Então, quando você se achega na presença de Deus com os seus pedidos de 2023, confiado no Cordeiro, apresentando o Cordeiro diante de Deus, Deus olha para você? Não, Ele olha para o Cordeiro. Quem era avaliado não era o ofertante, era a oferta. O sacerdote não avaliava se quem estava levando o cordeiro era perfeito, ele avaliava se o animal era perfeito. Quando você entende isso, Deus não olha para ver se você merece receber a resposta dos seus pedidos para 2023. Ele olha se você chegou com o cordeiro. Ele analisa Cristo, ele avalia Cristo, e se Cristo é aceito, você
é aceito, porque você foi colocado nele. Quando você chega com ele, você agora se torna um com ele. E quando Deus olha para Cristo e aceita Cristo, Ele aceita você. Quando Ele aceita os pedidos de Cristo, os seus pedidos são aceitos. Quem está me entendendo? Isso é fundamental para que você compreenda essa verdade. A verdade de que nesse ano, ao buscar o Senhor para todas as suas necessidades, você se lembre que não tem nada a ver com você, mas tem a ver a respeito dele. Esse é o quadro que eu coloquei para você rapidamente da nossa redenção. Aqui em 1 João capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. A Bíblia, preste atenção, é muito importante que você não ouça a Bíblia como uma coisa eu já sei, porque são verdades muito poderosas, e você precisa ouvir e falar: puxa vida, amém, eu recebo isso na minha vida. A Bíblia está fazendo uma afirmação difícil para nós. Ele está dizendo que tal qual Ele é, você é, aqui. Ou seja, Deus olha para você em Cristo. Deus olha para você em Cristo, e isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que é nisso que você é aperfeiçoado no amor, no momento que você entende que você está unido com Cristo, e quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, e que tudo que diz respeito a Ele agora, diz respeito a você também. E isso é importante porque as pessoas falam: pastor, vocês ficam falando, parece que o ano 2023 vai ser só flores, não vão passar por nenhuma luta. Não, não disse isso. No mundo tereis aflições, disse Jesus. É um fato. Todos nós sabemos que todos os anos vamos enfrentar problemas. Esse é o dia mau, esse é o dia do juízo. Tem o dia do juízo lá, que nós já estamos livres dele, porque já fomos salvos, amém, irmãos? Mas aqui também tem dias maus. Mas esse é o problema. No dia que você está passando por uma luta, você se esquece, porque não está às vezes aperfeiçoado no amor, que você é tal qual Ele é. E aí você começa a pensar: meu Deus, será que tem uma brecha em mim, onde eu errei? Será que Deus está me ouvindo? Onde está Deus? Se Ele diz que me ama, porque parece que eu estou me sentindo sozinho? E aí você, no dia que você mais precisa ter fé, é o dia que você mais perde a fé, porque duvida do amor de Deus. Mas você precisa de ter revelação dessa verdade, para que quando você estiver passando no meio da luta, você possa dizer: eu não sei porque eu estou passando por isso, não sei se é um ataque maligno, talvez eu mesmo cometi algum erro, mas eu sei de uma coisa: Senhor, tal qual o Senhor é, eu sou, porque lá na cruz o Senhor fez uma troca de lugar comigo, e o Senhor me ama, e eu sou filho amado, trocado de lugar com o Senhor, justificado em Cristo. Por isso eu sei que o Senhor está comigo. Não estou sentindo até que parece que eu estou sozinho, mas eu não ando pelos meus sentimentos, eu ando pela tua palavra. Eu me aquieto e eu verei o que o Senhor vai fazer, porque tal qual o Senhor é, eu sou neste mundo. Pastor, como assim? Eu pergunto para você, se você crê nessa palavra. Jesus é abençoado? Sim ou não? Você é tal qual Ele, então você é abençoado. Jesus é aceito pelo Pai, então você é aceito. Jesus está passando por miséria, então você também não tem que passar. Jesus está doente, você não tem que aceitar a doença. Jesus está sozinho, abandonado, então você também não está, porque tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Amém? Você pode dizer isso para alguém perto de você: querido, você, tal qual Ele é, você é. Essa é uma verdade poderosa. Cristo é aceito, é amado, nós somos como Ele. Agora, uma vez que você entende que o Cordeiro de Deus nos apacenta, nós precisamos segui-lo. Aqui em João capítulo 10, o verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
essa ligação agora, essa conexão, nos leva para uma chave espiritual, que é o Salmo 23. Salmo 23, todo mundo conhece, o Salmo do Bom Pastor. O verso 6 tem uma promessa poderosíssima, no final do versículo do Salmo 23. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida inclui o ano de 2023. A Bíblia está dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus, olha, são duas coisas muito poderosas, você precisa entender isso, olha para cá. Misericórdia é Deus não dar para você o que você merece. Punição. Você errou, merece ser punido, mas a misericórdia de Deus te livra de não receber o que você merece. Mas e a bondade, pastor? É Deus te dando o que você não merece: a paz, a prosperidade, o descanso, a cura. E a Bíblia diz que esses dois seguidores te seguirão nesse ano de 2023: a bondade e a misericórdia. Não fique ansioso com os demais seguidores do Instagram, porque se você tem esses dois seguidores na sua vida, você não precisa de mais nenhum. A bondade e a misericórdia estão seguindo você agora mesmo. Você precisa orar e falar: Senhor, me ajuda a crer nessa verdade. Mas existe aqui uma conexão espiritual. Pastor, como que acontece da bondade e a misericórdia me seguir? Você tem que comparar Bíblia com Bíblia. Você tem que pegar os textos da Bíblia que falam do mesmo assunto, para você entender. Essa é a glória de Deus, não é? A glória de Deus é encobrir as revelações, mas a glória dos homens é descobrir as revelações. Então, quando você usa as chaves que Deus nos dá, você começa a conectar os versículos, e você começa a compreender isso de uma maneira mais clara. Então veja, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia vão me seguir. Mas aqui em João capítulo 10, verso 4, a gente tem uma outra conexão. Ele diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, falando das ovelhas, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. A Bíblia diz que a ovelha segue o bom pastor, mas o Salmo do bom pastor diz que a bondade e a misericórdia seguem essas ovelhas. Então, pastor, em que momento eu posso experimentar todos os dias da minha vida bondade e misericórdia alcançando a minha casa, o meu casamento, a minha família e o meu trabalho? Quando eu sigo o bom pastor, a bondade e a misericórdia me seguem. Aqui está a revelação, aqui está a chave que você precisa compreender. É uma sequência divina que está acontecendo, e isso está nos levando a uma conclusão. Qual conclusão? É que em 2023 eu não preciso viver ansioso, desesperado, atrás de bênçãos, porque se eu seguir o pastor, a sua bondade, com todas as bênçãos e provisões que eu preciso, e a sua misericórdia para com as minhas falhas, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei seguro, em paz, na vida da igreja, na casa do Senhor. É uma promessa poderosa, certamente. Agora, você sabe que, coloca lá de volta para mim o Salmo 23, 6, essa palavra no hebraico, bondade e misericórdia me seguirão. Se você tem aquela bíbliazinha Olive Tree, você clica lá no seguirão. A palavra original é muito agressiva. Os tradutores colocaram como seguirão, mas no original é: a bondade e a misericórdia certamente te caçará, te perseguirá, ela vai te pegar. Fala para o seu irmão: você está sendo caçado pela bondade e a misericórdia de Deus. Fala: ela vai te pegar. Aleluia.
Isso é uma coisa poderosa. Sabe o que significa isso? O Senhor está te dizendo nesta manhã: se você me seguir, não tenha dúvida, a minha bondade e a minha misericórdia vão te pegar para te abençoar todos os dias da sua vida. Você pode viver com confiança. Confiança. Elas estão te perseguindo. Pastor, por que eu devo andar nos caminhos do Senhor? Porque aonde Jesus anda, tem abundância. A Bíblia diz no Salmo 65, verso 11: coroas o ano da sua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, abundância. Meu Deus, é por isso que a Bíblia diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. É por isso que a Bíblia diz que o homem bem-aventurado não anda no caminho do ímpio, no conselho dos ímpios. Por quê? Porque tem morte lá. O bem-aventurado não é um homem que anda no caminho do seu próprio braço, porque isso é justiça própria que tira o favor. O bem-aventurado não é aquele que toma as suas próprias decisões sem considerar os caminhos do Senhor. O bem-aventurado não é o que compra na promoção, é aquele que anda nas pegadas que destilam fartura. É a vida na dependência do Espírito Santo em 2023. Às vezes vão aparecer coisas para você nesse ano que parecem tão lógicas, tão boas, que nem precisa orar. Tudo bem, mas precisa consultar se são caminhos de Deus. Se você fizer uma proposta no seu coração nessa manhã: Senhor, em 2023 eu estou cansado de tentar andar nos meus próprios caminhos, eu quero andar nos seus caminhos, porque nos seus caminhos tem fartura. Nos seus caminhos tem fartura. A Bíblia diz que, João capítulo 10, verso 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu sei que você pode dizer: pastor, mas eu estou seguindo Jesus. Então, mas se você quer bondade e misericórdia todo dia, você tem que seguir todo dia. De uma certa maneira você está seguindo, você está salvo, mas no dia a dia às vezes nós nos esquecemos disso e passamos a seguir nossos próprios caminhos e sugestões do mundo e dos especialistas. Olha, amado, deixa eu dizer uma coisa: independente do que os especialistas estão dizendo a respeito da situação econômica do nosso país a partir desse novo governo, eu quero te dizer: não tenha medo. Eu tenho uma notícia boa para você. Se você andar nas pegadas de Jesus, vai haver abundância para você. Seu suprimento é de outro lugar. Deus é soberano e governa no seu trono. A chave que você precisa crer para que coisas boas te aconteçam é lembrar dessa verdade, que nos seus caminhos existe abundância e fartura. As veredas do Senhor, na versão corrigida fala isso, destilam gordura, destila unção, é a palavra da Shem, fartura. Agora, pastor, amém, eu já estou convencido que eu quero seguir os caminhos do Senhor todos os dias. Sim, porque se eu apenas proponho para você e você na sua cabeça acha que você já está seguindo, vamos ser honestos, irmãos, eu não quero te condenar, eu não quero te acusar, eu não me condeno, mas quantas coisas nós batemos cabeça em 2022 por seguirmos os nossos próprios caminhos. Estou errado? Não, não estou. Ficamos empolgados, uma proposta maravilhosa, uma promoção, é pegar ou largar, vai acabar, é só hoje, está acabando, e você, puf, cai. Os vendedores não gostam de mim porque eu aprendi isso. E ele fala: é promoção, vai acabar. Eu falo: pode acabar, mas vai subir. Eu falei: meu pai tem muito dinheiro.
quando for a hora, Ele dá conta de pagar mais caro. Da onde Ele me deu tem muito mais, é inesgotável. De uma certa maneira, ouça com os olhos, com ouvidos espirituais, de uma certa maneira, nós deveríamos ser o povo do amanhã. Nunca tome decisões debaixo de pressão. Amanhã eu te respondo, amanhã vai acabar, ok, próxima vez chega um dia antes, porque eu preciso orar. Mas é maravilhoso, orar para quê? Olha as contas. Eu sigo as pegadas do meu pastor. Eu não quero mais aquilo que parecia tão incrível e maravilhoso, amanhã não é. Pessoas que juraram amor hoje, às vezes estão enfiando as facas nas suas costas hoje. Por quê? Porque talvez você não ouviu, mas não se condene, você está perdoado. Eu estou apenas te chamando para um caminho radical em 2023. Quantos dizem amém? Pastor, como que eu faço? Primeira coisa que você precisa fazer então, ok? Para seguir os caminhos de Jesus, você precisa ouvir o pastor. Ouvir. Olha o que diz o Salmo 65:11, eu já li para você. Vamos ler Isaías 55, 2. Coloca para mim, Isaías capítulo 55, verso 2. Porque gastais o dinheiro, não, tá certo, naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis em finos manjares. Verso 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a sua alma, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Tem uma outra versão desse texto que diz assim: ouçam-me com atenção, e vocês comerão o que é bom, vocês desfrutarão de comidas suculentas. Inclinem os seus ouvidos e venham a mim, ouçam e viverão. Você não vai ter um ano de 2023 abençoado ouvindo jornal, más notícias. Agora colocaram o ministro não sei o que, terrível, agora aprovou lei não sei do que, agora revogou não sei mais do que, agora as bolsas caíram, agora inflação, agora Covid na China. Meu Deus, tem irmãos que passam o dia inteiro ouvindo o diabo. Como que você pode ter bondade e misericórdia e abundância destilando nos seus caminhos, ouvindo o que o mundo tem para falar? Eu vou ouvir o Evangelho. Ouvir o Senhor é ouvir o Evangelho da graça de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e a incredulidade também vem pelo ouvir. Você escolhe o que você vai ouvir. Eu sei que muitas pessoas negligenciam ouvir pregações, mas é isso que o diabo quer. Por que às vezes é difícil acordar, vir para o culto, ou fazer uma proposta de ouvir a palavra, de ler a palavra? Porque o diabo sabe que se você ouvir o Evangelho, você vai ter fé. E o justo, que teve a troca com o Cordeiro, e que é justo diante de Deus, ele vive pela fé. Se eu vivo, irmão, se essa é a minha condição de vida, eu vivo pela fé, eu preciso alimentar essa fé todo dia, porque todo dia eu quero bondade e misericórdia me seguindo. Isso deveria ser uma coisa fundamental na sua vida, essencial. Eu sou pastor, eu prego constantemente, mas difícil o dia que eu não ouço pregação. Ontem mesmo eu ouvi umas 2 horas. Eu venho para a oração, eu venho ouvindo palavra, pregação. Eu volto para minha casa, eu volto ouvindo pregação. Eu faço mentoria com o pastor Luiz e ando com ele há mais de 30 anos, mas eu faço questão de fazer e ouvir tudo de novo, porque é comida viva. Eu não estou atrás de novidade, eu estou atrás de alimentar o meu espírito. Ah, mas o senhor está alheio às coisas do mundo? Não, mas eu seleciono para ler, não para ouvir, porque quando você ouve, você recebe o espírito de quem está falando. E o espírito das pessoas sem Deus
e dos jornalistas que estão aí no nosso país hoje, cheio de morte. Você precisa parar de ouvir outras coisas e passar a ouvir o Senhor, para que você possa comer do melhor da terra. Agora, não é ouvir qualquer coisa também da Bíblia, porque se você ouvir lei, você vai morrer, porque a lei mata. Cobrança. Será que você tem servido a Deus? Será que você tem sido bom crente? E se Jesus voltar, será que você irá? Cuidado com o ponto de interrogação, ele tem um formato de cobra. Cuidado com isso. Não ouça. Hoje tem tanta pregação na internet, aí você me ouve falando, ótimo, vou fazer um cardápio aqui, de 10 pregadores para eu ouvir. Ok, mas avalia muito bem para você não ouvir lei. Porque uma coisa é não ouvir as notícias do mundo, que fica só falando um monte de morte, mas a outra coisa é ouvir pregação que colocam fardos nas suas costas. Eu não estou falando que o evangelho da graça é um evangelho apenas de, pastor, mas aí não tem compromisso. Como que não tem? Se tem uma mensagem que me leva para o Senhor, é o evangelho da graça, porque quando eu descubro que sou amado, a Bíblia diz em 1 João que nós o amamos, mas não porque eu fiz um propósito em 2023 de amar a Deus, porque ninguém tem uma chavinha espiritual aqui dentro e fala, plim, estou amando a Deus. Não acontece. Eu só amo a Deus quando eu descubro que Ele me amou primeiro, por revelação. E não tem ninguém mais consagrado do que o apaixonado. Isso é compromisso que vem pelo evangelho. Isso me leva a caminhar. Você sabe, é a sua fé no evangelho da graça, ouvindo o Senhor, que vai te levar a andar nos caminhos de bênçãos em 2023. É Ele que vai te levar a ser liberto da depressão, da insônia, da ansiedade, das doenças crônicas. É Ele que vai trazer para você saúde, sabedoria, providência, abundância de frutos, alegria do céu no seu coração. Quando eu começo a me sentir sem essas coisas, eu já sei, eu preciso orar, eu preciso confessar a palavra, eu preciso de me voltar para os caminhos do Senhor, eu preciso parar para ouvir a Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Romanos capítulo 12, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar é uma junção de duas palavras, com e forma. Com é dentro, formar é forma. Você coloca uma massa de bolo numa forma redonda, você tem um bolo redondo. Se você põe numa forma quadrada, você tem um bolo quadrado. A Bíblia fala, não coloque a sua mente na forma de pensar do mundo, porque você vai ficar igual ele, caído e morto. Mas transformai-vos pela renovação da sua mente, ouvindo o evangelho todos os dias. Para quê? Para que eu possa experimentar na prática a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que o diabo nos acusa de dia e de noite, de dia e de noite. O diabo rouba, mas o seu nome principal não é ladrão. O diabo mata, mas o seu nome principal não é assassino. O nome oficial dele na Bíblia é acusador de nossos irmãos, que nos condena de dia e de noite. Eu sempre digo para os irmãos, irmão, hoje de manhã, você já confessou que você é perdoado, lavado pelo sangue de Jesus, justificado em Cristo Jesus, e que para você não há nenhuma condenação? De manhã eu já fiz. E de noite não, eu faço só de manhã. Então de manhã você está vencendo, mas de noite o diabo acusa também. Ele acusa de dia e de noite. Você tem que acordar declarando essas verdades em fé, e dormir declarando essas verdades em fé. E do meio do almoço você dá mais uma atirada para garantir. Ai, pastor, mas isso não deveria ser um fardo para você. É apenas um estilo de vida. Porque as pessoas passam o dia inteiro reclamando ou falando mal de alguma coisa, e não falar que vida difícil ficar reclamando o dia todo. Não, apenas desenvolva isso no seu coração. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, porque a fé vem
por ouvir a pregação do Evangelho. Não negligencie isso em 2023. Ouça o Senhor, porque se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai desfrutar do que Deus tem para você. Agora, mais uma vez, isso nos leva a compreender. Você sabe, eu considero essa pregação de hoje um desafio. Por quê? Porque o que eu estou falando para você, supostamente você já sabe. Mas é como eu disse, nós não estamos aqui para falar algo que não está escrito há 2000 anos. Cuidado com pregadores que toda vez ele tem algo que ninguém nunca falou, né? Não, nós apenas, se você observar, a gente muda a decoração do prato a cada domingo. Mas o Evangelho é o alimento que nós precisamos nos lembrar. E isso não pode ser um negócio simplesmente interessante. Mas eu falei para você, você tem que seguir as pegadas do Senhor. E você faz isso em primeiro lugar ouvindo o Senhor. Mas em terceiro lugar, você precisa colocar no seu coração que de fato e de verdade, tudo que eu preciso está nele. Jesus é a resposta para todas as coisas. Diga amém. A solução para os seus problemas se encontram nele. Eu sei que tem irmãos que eles reclamam porque eles vêm aconselhar com a gente e a gente manda eles orarem. Irmãos, tem que orar e ler a Bíblia. Mas isso eu já sabia. Então, mas você tem que vir aqui aconselhar para alguém te lembrar. Você parou. Você acha mesmo que algum homem vai te ajudar, vai mudar sua vida? Não vai. Você se torna semelhante àquele a quem adora. Você se torna aquilo que você come. É por isso que ele é o pão vivo. Você sacia sua sede bebendo da água, e ele é a água viva. Você sai das trevas andando na luz, e ele é a luz do mundo. Você tem sabedoria para tomar decisões, andando e conhecendo aquele que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria. Você sai do aperto naquele que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para sustentar milhares de homens, e ainda deixou 12 cestos cheios, sobrando. Você precisa de sabedoria? Fala com aquele que tem todo o conhecimento e sabedoria. Você precisa de suprimento financeiro para pagar dívidas em 2023? Volte-se para aquele que multiplica pães. Pode ser que você termine o ano com o dobro de dinheiro na conta que era a sua dívida no começo do ano. Que tal transformar a dívida em 2 vezes o lucro? Mas aonde que está a resposta? Sair fazendo um monte de coisa? Não, acredite em mim, eu não estou sendo simplista, eu estou te desafiando a conhecer um pouco mais o seu Senhor, a se juntar mais a Ele, a andar com Ele. Não dá para ter o que Ele tem e viver o que Ele é distante. A Bíblia fala que nele nós existimos e nos movemos. Por quê? Porque cristianismo não é um curso que eu vou fazer em 2023 e vou formar. Cristianismo não é uma áurea que eu alcancei, não é um nível espiritual que agora eu não preciso fazer mais nada. Não, cristianismo é Cristo em nós. Por isso não tem formatura. Nele eu vivo, existo e me movo. Não tem um ponto, tem uma pessoa que eu caminho com Ele. E mais uma vez eu digo para você, eu não quero condenar você, eu só quero desafiar você, talvez, a andar 10 minutos com Jesus esse ano, por dia. 15 minutinho que você para e você coloca isso como um propósito, como escovar o dente. Você se nega a sair de casa com bafo. Eu, pelo menos, eu espero, né, que você faça isso. É uma coisa que você fala, não me peça isso, eu não vou fazer, eu vou escovar o dente.
Eu quero andar com Deus todos os dias, eu quero ouvir o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, porque à medida que eu conheço do Senhor, eu experimento dessa verdade hoje. O que nos falta às vezes é parar para fazer a oração. Senhor, eu estou precisando de cura, eu sei que o Senhor é a minha cura, mas eu oro para que o Espírito Santo, o Senhor, me mostre a cura em Cristo, por revelação e experiência, para que eu entre nessa verdade. Senhor, eu estou precisando de pagar dívidas, e o pastor falou que tudo que eu preciso está no Senhor. O Senhor é a minha provisão, o Senhor é aquele que multiplica pães, multiplica peixes, é aquele que supre em abundância. Eu sei disso, mas eu não tenho ainda a revelação. Espírito Santo me revela a provisão que eu preciso em Cristo hoje. Começa a orar, começa a pedir ao Espírito Santo para te revelar o que você precisa nele. Faz um teste, você vai descobrir se eu estou falando a verdade ou não. Olha o que diz Efésios capítulo 1 verso 17: para que o Deus de nossos... Preste atenção nesse texto, é um texto assim que a gente fica até tonto, tanta riqueza que ele tem. Você tem que parar assim e falar: meu Deus, deixa eu ir por partes aqui. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha como o apóstolo está orando, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê, Paulo? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia, o resultado de ser crente e usufruir de uma herança celestial que está à minha disposição pelo poder do Espírito Santo, na força do seu poder e não do meu braço. Depois medita nisso, gente, pelo amor de Deus. Senhor, ilumina. Hoje a sua oração é: Senhor, ilumina os meus olhos para eu entender a esperança do meu chamamento, para eu conhecer a riqueza da glória da minha herança, que sou santo nele, para que eu conheça a suprema grandeza do seu poder, que está operando eficazmente em mim. Me tira da minha situação e me leva para essa verdade. Eu desafio você, amado, a crer nessa declaração. 2 Pedro capítulo 1 verso 2 diz assim, antes de ler o versículo, mais uma vez eu volto para você. Você sabe qual é a maior necessidade que você tem em 2023? Duas coisas: você precisa de graça e de paz. Não adianta você ter dinheiro e não conseguir dormir à noite, isso não é bênção. Não adianta você abrir 5 empresas novas e perder a vida, e o casamento, e a família, a saúde. Não adianta você ter dinheiro, saúde, mas não tem alegria de verdade, está debaixo de condenação. A bênção de Deus enriquece, mas não traz desgosto. Não traz desgosto no casamento, não traz desgosto na empresa. As lutas vêm por causa do diabo, mas a bênção nunca traz desgosto. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre uma pessoa que eu conheço, uma moça. Ela se separou do rapaz, e eu percebi que ela cresceu em Deus. Que coisa! Você sabe, o sinal de que alguém é de Deus na sua vida é que ele te aproxima de Deus, nunca te afasta. Se você está andando com gente que não está te levando a andar mais perto de Deus, avalie as suas amizades, porque as coisas de Deus, elas nos aproximam de Deus, elas nos enchem mais de Deus. As bênçãos de Deus, elas são acompanhadas de paz e gozo, não de perturbação e ansiedade. Prosperei, mas agora estou com medo de ser roubado. Casei, mas agora estou com medo de ser traído. Tem comida, mas agora estou com medo de engasgar. Que horror! Isso não é bênção.
Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos de graça, que é favor imerecido. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça: você precisa muito mais do que trabalhar duro. Eu não sou contra trabalhar duro, tá bom? Mas não é suficiente. Um toque do favor produz o que um ano de trabalho duro não é capaz de produzir. Uma porta, uma conexão, uma pessoa, uma luz que Deus te dá. Estava falando isso para uma irmã outro dia, já foi muito abençoada, muito próxima, está passando por um momento difícil, mas tem um know-how no que faz, por tantos anos. Ela falou: não, agora eu estou cansado, eu quero fazer outra coisa, totalmente nova. Eu falei: minha irmã, mas você já tem quase a minha idade, não está na hora mais de fazer mudanças radicais. Eu falei: mas você está fazendo uma análise, do momento ruim que você está passando. E se você está cansado, mas Deus te deu a pergunta que Deus fez para Moisés, quando ele tinha um desafio enorme pela frente, para abrir o mar, e não tinha condições, e Deus pergunta para ele: o que você tem nas mãos? Ele quase que respondeu: nada. Foi uma vara. Pois o que está na sua mão é suficiente para abrir o mar, debaixo do favor de Deus. A viúva respondeu que não tinha nada, só uma botija de azeite, mas ela chamou de nada. O que você chama de nada, Deus chama de suficiente para multiplicar na sua vida. Quando você tem favor, o azeite vai multiplicar, a farinha vai multiplicar, o mar vai abrir. Não despreze o pouco que sobrou. Eu falei: mas ora, porque Deus vai trazer favor, e quando Ele trouxer favor, de repente você vai fazer a mesma coisa, ou o mesmo ramo que você estava, e você já tem know-how, que Deus te ensinou, mas Ele vai trazer uma novidade para você, que estava escondido dentro do seu negócio, mas que você não estava vendo, porque o Deus do favor é o Deus que revela os tesouros escondidos, e as riquezas ocultas, que o mundo chama de nicho, mas que o nosso Deus chama de revelação. Favor pode mudar sua sorte completamente nesse ano, pode te tirar de uma dívida e terminar um ano cheio de prosperidade e bênção, pode te tirar de uma solteirice para te dar um casamento e terminar com uma família. Ele pode te tirar da depressão, e não apenas isso, te levar à abundância de alegria. Você precisa de compreender essa verdade, e é por isso que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, ele fala isso: graça e paz vos sejam multiplicadas. Você já tem recebido uma medida de graça e de paz, sim ou não? Mas quantos sabiam que a graça e a paz podem ser multiplicadas em 2023? Honestamente, eu sei que parece uma pergunta assim, que não deve ser feita, mas você realmente gostaria de que o favor se multiplicasse na sua vida? Pastor, o que é favor? Me explica melhor. Não vou te explicar, vou te contar só um homem que teve ele. Por 13 anos, José tinha um sonho e ficou passando por muitas lutas. Buraco, casa do Potifar, perseguido pela patroa, foi preso, cárcere. Era uma promessa que parecia que não se cumpria mais. Mas a Bíblia fala que Deus, ele era um homem que tinha favor de Deus. E num dia, por causa de uma outra ocasião que ele interpretou um sonho, Faraó tem um sonho, ninguém consegue revelar. Ele é levado, escoltado pelos guardas para uma entrevista com o Faraó, para interpretar o sonho dele. E uma hora depois, ele sai de lá, escoltado com ministros, como o governador do Egito. Em uma hora de favor, Deus fez na vida dele o que 13 anos não puderam fazer. Por que você não pode crer que esse é um ano que você vai ser surpreendido, depois de 13 anos de espera? Há favor para ser multiplicado, há graça para ser multiplicada, e o Senhor quer que você tenha paz no seu coração. Paz. A paz é fundamental para você descansar, para você desfrutar do que a graça te dá,
porque não tem como você desfrutar do que o favor te dá se você estiver atribulado. É por isso que Deus só dá para quem dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas o Salmo 4,8 diz que quem dorme é que em paz me deito. Por isso eu durmo, e como eu durmo eu recebo favor. Porque se perturbado me deito e ansioso me deito, logo tenho insônia. Mas se em paz me deito, porque tem alguém que me ama, que está cuidando de mim, porque tem bondade e misericórdia me seguindo, porque eu estou perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro, porque estou cercado de glória e honra, eu tenho paz, eu creio. Não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, não sei quem Ele vai usar, qual a porta vai se abrir, não tenho background, não conheço muita gente, minha conexão é pequena, mas tem uma que é suficiente. Aquele que é tudo em mim, porque tal qual Ele é, eu sou. Ele é abençoado, eu sou abençoado. Ele tem saúde, eu tenho saúde. Ele tem alegria, eu tenho alegria. Ele é o homem das portas abertas, eu tenho portas abertas, porque o Senhor se fez um comigo. Nesse momento você começa a desfrutar dessa verdade poderosa. Agora o apóstolo Paulo fala, como que multiplica? No pleno conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer Jesus esse ano de 2023, mais paz e mais favor vai ser multiplicado na sua vida. Dedique-se a conhecer mais do Senhor. Eu já conheço Jesus, não o suficiente, porque a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e ao seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos conhecer Jesus pela eternidade afora. Todos os dias você pode conhecer um pouco mais, na palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Então não leia a Bíblia porque é obrigado a ler a Bíblia, não ouça pregações porque é obrigado a ouvir pregações. Não, mas é porque eu quero conhecer um pouco mais, porque eu quero mais favor, eu quero mais paz na minha vida. Quantos dizem amém, queridos? Eu quero, antes de orar com você, ainda, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 1, uma importante coisa a ser feito. Tenha paz, não fique ansioso, eu ainda tenho 5 minutos. A Bíblia diz, olha só, portanto, também nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: olhando firmemente. Sabe o que é olhar firme? É que eu não perco o foco, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não fico olhando para quem está se movimentando, eu não fico olhando para as notícias. E o mais importante, eu não estou olhando para mim. Quem está olhando firmemente não está olhando para si, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmão, em 2023, para de olhar para você, porque quando você olha para você, você vê falhas, você vê inabilidades, você vê incapacidade, você vê erros, você vê fraqueza, você vê um passado ruim, você vê erros e perde a fé. Ser humilde não é dizer que não presta, não é dizer que não sabe falar, não é dizer que não tem conexões, não é dizer que sou burra. O arrogante diz: eu posso, eu faço, eu aconteço. Mas do lado de cá está aquele irmão que está dizendo: quem sou eu? Eu não sei fazer, eu não consigo, eu não aprendo, eu já tentei, eu sou tímida, eu não sei falar. Quem vai querer casar comigo? Quem está no centro? Eu. Isso não é humildade. Humildade não é se depreciar, é esquecer de si, porque não é a respeito de nós, é a respeito dele. Para de olhar para você. O diabo quer que você olhe para você. O diabo fala: olha para você como você é burra. Eu falo: não, tal qual ele é, eu sou.
Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria do alto, a unção de Deus está sobre mim. Olha como você é feia. Não, tal qual Ele é, eu sou. Eu tenho a glória de Deus sobre mim, eu tenho a sabedoria do alto, eu posso tomar decisões. A vida inteira talvez você ouviu outra coisa. Olha só para o Senhor nesse ano, não cai na tentação. A autopiedade, a autocomiseração não vai te ajudar em nada. Por quê, pastor, que olhar para mim é problema? É porque o dia que der certo, você perde o favor, porque você acha que foi você que fez. Então você tem que olhar para Ele. Não importa, hora que a porta abrir, entra. Não questione. Não posso, não sou capaz, não sei falar. Não faça como Moisés. Deus chama ele, fala, vai enfrentar Faraó, você vai libertar aquele povo. Eu não sei falar. Moisés, para com essa conversa. Quem fez a boca fui eu. Eu faço a boca e eu encho a boca. E quando eu te der unção, você vai fazer coisas que você não fazia antes. Você vai ter habilidades que você não tinha antes. Eu vou te capacitar. Para de olhar para você e olha para mim. Quero encerrar. A Bíblia diz que você é tal qual Ele é. E a Bíblia diz no Salmo 84:11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e Ele dá glória, e bem algum sonega aos que andam retamente nos seus caminhos. João 17:22 diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. E o Salmo 8, verso 5 diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu te falei da graça, eu te falei da paz, mas agora eu estou te falando do último ingrediente. Se você quer reinar em 2023, você precisa de glória e de honra. E a Bíblia diz que Jesus está transmitindo a nós a glória e honra recebida. O que é isso? Quando o homem foi criado, ele tinha a glória de Deus. Adão tinha glória, por isso os animais se submetiam a ele. Ele não tinha um pó mágico domador de leão, que ele jogava no leão e o leão ficava manso. Não, ele tinha a glória de Deus. Então quando ele chegava, a glória de Deus era refletida e toda a criação se submetia. Demônios não se submetem a gritarias, mas se ajoelham diante daqueles que carregam glória. Honra e glória nos é atribuída olhando para Cristo. Quando você tem honra e glória, quando você chega, a glória de Deus ilumina. Você vai fazer uma entrevista de emprego semana que vem? Lembra, eu estou coroado de glória. E quando você entrar na entrevista, a sala vai encher. Levanta sua cabeça, você está coroado de glória. Essa palavra coroar no original é atar, e significa encapsular. Significa que você não tem uma coroinha na sua cabeça, você está todo envolvido de glória. Essa é uma coisa misteriosa a respeito dos filhos de Deus. Nós carregamos algo que nem nós sabemos. Quando eu aprendi isso, eu trabalhava fora, numa multinacional. Quando eu chegava lá, eu dizia ao mundo espiritual: eu cheguei e estou tomado de glória. Todos os demônios estão paralisados agora, e a mão do Senhor está sobre a minha vida. Eu passei a andar dessa maneira. Mas não dê a sua glória para ninguém. Pessoas que não têm glória vão tentar tomá-la de você. São pessoas sem Deus. Quando que elas fazem isso? Quando que elas querem discutir com você, elas querem te xingar, elas querem te humilhar, elas querem afrontar você. Quando isso acontecer, não rebaixe, não bata boca com ímpio. O que eu faço? Sorria, deixa a sua luz brilhar e vá embora. Mas não perca a sua glória. Porque quando você cai na mágoa, no ressentimento, na amargura, na bate-boca, você desce da glória, você perde a glória, e aí você perde o favor e perde a autoridade.
Viva como um homem honrado, uma mulher honrada, que tem glória sobre a sua cabeça, porque o Senhor é que fez isso na sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você. A minha oração hoje, antes que você vá embora, é por revelação. Eu falei coisas profundas, vale a pena você ouvir de novo, com calma. Mas eu quero que por um minuto apenas, põe a mão nos seus olhos. Você pode chamar alguém para orar com você, fala, me ajuda a orar, eu preciso de revelação. Eu quero graça multiplicada, eu quero paz, quero favor, eu quero glória, eu quero honra, eu quero ver mais o Senhor, eu preciso de graça. Enquanto eu oro por você, ore com alguém do seu lado. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua mão nessa manhã, nos aquietamos, e no ano de 2023, não queremos sair correndo atrás de tantas coisas, atrás de dinheiro, negócios, saúde, beleza, comprar, vender, viajar, tudo isso é bom, mas nós não vamos viver ansiosos por causa de nada disso. A nossa sabedoria está em Ti, a nossa riqueza está em Ti, a nossa proteção está em Ti, a nossa cura está em Ti, a nossa libertação está em Ti, a nossa restauração está em Ti. Espírito Santo, eu oro por mim, pela igreja, ilumina os olhos do nosso coração e nos revela Cristo, nos revela toda a riqueza que precisamos para viver em 2023, vendo o Senhor, ouvindo o Senhor, andando com o Senhor, e dessa maneira possamos desfrutar de um ano maravilhoso na presença do Senhor. Erga suas mãos por um instante, diga nesta manhã: eu oro ao Espírito Santo para que os olhos do meu coração seja iluminado, para que eu veja mais do Senhor. Eu vou prosperar e vou ser muito abençoado neste ano. Não é orando mais, jejuando mais ou ofertando mais, mas eu vou fazer isso vendo mais do Senhor. Eu sou abençoado e o meu ano é abençoado, porque tal qual Ele é, eu sou neste mundo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço no seu irmão antes de você ir embora. Fala para ele, tal qual ele é, você é. Viva um ano abençoado em nome de Jesus.